No livro Sapiens, do Harari, Yuval Harari, logo no início, ali nos primeiros capítulos, ele fala que da revolução cognitiva oral. O Harari, ele é um conceituador percepcionista. O que quer dizer isso, né? Pô, ele não procurou, apesar do livro dele ir na história, ele não procurou desenvolver uma coisa que eu estou chamando nesse artigo de teoria histórica. Ele vai lá e percebe a revolução cognitiva oral, diferente do Pierre Levy, que é um autor, um conceituador padronista, que também fala da revolução cognitiva oral, mas ele vai mostrar que depois tivemos a revolução cognitiva da escrita, depois da prensa e depois do digital. Então ele vai estabelecer padrões e a partir dali ele inclusive faz uma coisa importante no livro dele que ele diz, olha, na época oral era uma interação humana 1 para 1, todo mundo estava junto, depois na escrita foi 1 para muitos e no digital nós temos a possibilidade do muitos para muitos. Então ele faz uma teoria histórica, Pierre Levy. O Harari não, o Harari é um percepcionista, então ele percebe que houve a teoria, ele percebe que houve a revolução cognitiva oral. Tudo bem. A revolução cognitiva oral permitiu que o ser humano, falando, sofisticando a forma de conhecer, se informar, interagir, saísse do nomadismo. O Harari, inclusive, faz uma viagem na maionese porque ele critica que ele achava que seria bom continuar nômade. Fecha o parênteses aí das minhas críticas que eu tenho a ele. Muito bem. Aí nós vamos para a análise. O ser humano passou a sofisticar a forma de interagir, conhecer, se informar, criou a agricultura e a domesticação dos animais. E por que ele deixou de ser nômade? Cara, se eu posso botar um frango aqui do lado da minha casa, se eu posso plantar milho, sei lá o que eles plantavam naquela época, por que eu vou ficar correndo atrás de bicho por aí? Inclusive me arriscando a levar uma mordida. Vou ficar na minha aqui. E pronto. Então, olha só. O que aconteceu? A espécie humana deixou de ser uma espécie caçadora, nômade, e por tendência criou as primeiras aldeias. Então, isso foi um fato inegável. Se alguém tivesse, como a gente está agora, tentando desenvolver uma teoria futurista, a teoria futurista é filha de uma teoria histórica. E a teoria futurista é mãe de diagnósticos de cenário. Vamos lá fazer a árvore genealógica de novo para vocês. Primeiro a gente faz uma teoria histórica. Como é que na história determinados fatos aconteceram encadeados e a gente faz um destaque de um em relação a outros. E aí então a gente vai criando padrões, como fez o Pierre Levy. De quando em vez nós temos revoluções de mídia. E revoluções de mídia criam novas formas do ser humano interagir, um para muitos, muitos para muitos. Ele então criou uma teoria histórica. Autor padronista. Ok. Aí, naquele momento, se criou uma tendência. Se alguém tivesse naquela época fazendo uma teoria futurista, ele ia dizer, provavelmente, a tendência
do ser humano, com a chegada da oralidade, é migrar para as aldeias. E aí, então, você teria a possibilidade de perceber a macro tendência, e se alguém tivesse ali querendo inovar na época, teria, então, a possibilidade de ter um diagnóstico de cenário mais consistente. Quando a gente vai fazer, e esse artigo tem a ver com a conversa, né, com o meu módulo Civilização 2.0, no MBA de Gestão de Conhecimento do CRI, COP, UFRJ, que eu já dou aula lá desde 2005, quando a gente vai trabalhar com teorias futuristas, há uma espécie assim de problema sério que as pessoas dizem assim, não, cada um tem uma visão de futuro. E acho que as visões de futuro de cada um é como se a visão de futuro de cada um fosse uma espécie assim de religião, igreja. Você acredita na sociedade do conhecimento, você vai naquela igreja lá. Você acredita na sociedade da informação, você vai para aquela igreja. Você acredita na civilização 2.0, você vai para aquela. Você acredita na revolução industrial, você vai para aquela. E cada um reza para o seu Deus, para o seu santo, e aí tudo bem. Mas é isso que é ciência? Né? E se a gente olhar para trás, alguém que estivesse lá fazendo uma teoria de futurista e um diagnóstico de cenário, na época que o Harari falou da revolução cognitiva oral, e alguém dissesse, olha, provavelmente nós vamos caminhar para as aldeias, a gente estaria dizendo o seguinte, que haveria uma teoria futurista mais forte, que estaria apontando para as aldeias. Então, diferente do que a gente às vezes imagina, né, o futuro, há tendências futuras que se sobrepõem sobre outras. E quando a gente quer entender quais são essas tendências futuras que se sobrepõem sobre outras, nós precisamos de uma teoria da história forte, que vai nos levar para uma teoria futurista forte, em que a gente vai dizer quais são as grandes projeções. Obviamente que a gente não pode dizer que é fulano, que é quando, que isso é evidência, mas dizer provavelmente nós teremos o surgimento das aldeias e o ser humano está deixando de ser nômade. Então isso é uma macro tendência que acabou acontecendo. Então quem colocasse aquilo como uma tendência teria uma teoria futurista mais forte e um diagnóstico de cenário mais forte. E a gente acredita, a gente tem uma fantasia de que o futuro é incerto, imprevisível e que a gente não tem condições de trabalhar em cima dele. Então, para que a gente tem ciência? É isso. O que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado, e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso, e depois você precisa entender o que é o inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Depois eu sou inquieto, quero entender tudo isso, quero entender esse cenário,
E eu